falando sobre o Cruzeiro, que pode receber, veja bem, dá a impressão que o Cruzeiro está vendendo, não, é uma espécie de desapropriação e tal, da sede, e aí é o seguinte, o Ministério Público desapropria, fala, querido, você não tem outra opção. Bom, pelo que eu entendi, é exatamente isso. Pela desapropriação, você vai receber X, e aí a sede do Barro Preto passa a pertencer ao Ministério Público e não mais ao Cruzeiro. É uma discussão que vai ser interessante aqui para o programa, porque isso está dividindo opiniões. Tem torcedor que se apega muito à questão do patrimônio, das garantias que o clube tem do patrimônio, etc., e diz que é um péssimo negócio. Mas se é uma desapropriação, se está partindo do Ministério Público, aliás, assustador o timing, hein? Que timing! No momento que o Cruzeiro mais precisa de dinheiro, aí o Ministério Público, quero desapropriar a sua sede. Que timing, hein? Agora, a grande questão, até hoje, o Du me despertou isso pela manhã, mas o dinheiro é público? O dinheiro do Ministério Público, o dinheiro que vai para o pagamento da sede, esse dinheiro sair dos cofres públicos para pagar isso, qual efetivamente seria o benefício em cima da operação? O Estado não dispõe de nenhum local para que o Ministério Público possa ter a sua sede? Então, acho que vale todo tipo de reflexão. Para o Cruzeiro é um bom negócio, porque você deixa de gastar e ainda coloca 40 milhões de reais no cofre. O Cruzeiro há riscos desse dinheiro sofrer algum tipo de travamento por parte da Justiça, de bloqueio, para pagar algumas coisas que o Cruzeiro anda devendo. Esse dinheiro seria usado para quê? Para colocar os salários em dia e controlar completamente a situação? Então são muitas perguntas e até agora nenhuma resposta. Ô André, por gentileza, André, aí no Switch, tentem um contato com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Tenta ver se ele nos atende, que eu acho importante que ele explique isso para o torcedor. Desculpa ter falado em cima da hora aqui agora, já era para ter falado antes, mas vamos tentar contato com o presidente do Cruzeiro e com o doutor Jarbas Soares também, do Ministério Público. Vamos tentar ver se a gente coloca os dois no ar aqui, porque é importante termos essas respostas, porque as perguntas são inúmeras, inúmeras. Vou começar por você, ô Grice. Não é estranho o timing do processo? Se direito de achar estranho, você tem. Se você não tem direito, é de dizer que, bom, tá errado, por isso, se você não tiver prova, você não há como falar. Mas achar estranho o timing, eu achei. E outra coisa que eu pergunto a você é do TIM, que é um bom negócio, tal, porque você livra do patrimônio que custa, põe um dinheiro em caixa, dá uma estabilizada na situação, ou você é do TIM? Não, patrimônio, não pode abrir mão, daqui a pouco você abre mão de todo o patrimônio, daqui a pouco você não tem nada, etc. Por gentileza, câmera da verdade. Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todos, boa tarde para quem está em casa. Esse assunto, esse debate, ele é bem complexo, né? E acho que a gente pode gastar um programa inteiro aqui discutindo esse assunto, que ainda vai ser pouco. Vou tentar ser o mais conciso possível, né? O primeiro de tudo, Everton, assim, por mais que possa parecer até estranho, de certa maneira, o time, hoje eu até tive uma conversa a respeito com minha irmã, que é da área do direito, para entender um pouco a respeito desse processo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a notícia ela é impactante, né? E é claro que é uma notícia importante, mas tem muita gente imaginando que semana que vem 40 milhões no cofre do Cruzeiro e está tudo resolvido. E não é assim, né? Esse processo, caso ele aconteça mesmo, caso ele vá adiante, é um processo lento, é um processo que vai demandar uma série de ações e tudo mais, até que ele seja concluído, que o Cruzeiro receba o dinheiro e o prédio passe a ser aí a sede do Ministério Público, né? Não é algo que é resolvido assim da noite para o dia, vai lá, bate o martelo e tudo mais. Outra coisa que é importante que se diga, né, Everton, é porque fica parecendo que é uma grande coincidência, e de fato até certo ponto, uma coincidência mesmo. O Ministério Público não entraria com uma ação de desapropriação do Cruzeiro se o Cruzeiro estivesse usando o prédio e tudo mais. Não é isso. O Ministério Público sabe que o Cruzeiro tem interesse em se desfazer do imóvel e vai tentar se aproveitar de alguma maneira porque acredita que precisa daquele imóvel, né? Eu estava até conversando com minha irmã, como eu disse,
e boa parte dos imóveis do Ministério Público, né, das sedes do Ministério Público, estão ali muito próximos ali da região, e há um interesse de ter tudo o mais próximo possível, e por isso a escolha do imóvel do Cruzeiro, né? Se escolhesse um outro imóvel qualquer, que a pessoa não tem interesse em vender, ela pode entrar na justiça, isso vai se arrastar por anos, vai ter uma discussão a respeito de valor e tudo mais, de quanto vale o imóvel, de quanto o Ministério Público gostaria de pagar. Então, no caso do Cruzeiro, como não há interesse nesse momento no imóvel, como há interesse do Cruzeiro em se desfazer, e mais, né? Acredito eu que haja um interesse maior por parte da diretoria do Cruzeiro de fazer o negócio dessa maneira, porque não teria que passar por uma aprovação do Conselho Deliberativo. Então eu acho que é um negócio que acaba ficando bom para todo mundo, de alguma maneira, né? O que a gente vai precisar discutir um pouco mais adiante de fato o Ministério Público precisa fazer esse investimento, porque é dinheiro público? Será que esse é o valor justo pelo imóvel? São outras discussões que eu acho que não justifica a gente ter agora, porque acho que é um processo muito incipiente ainda. E com relação ao lado do Cruzeiro, nessa história toda, né? Eu já declarei aqui em várias oportunidades, Everton, principalmente quando a gente debateu muito a questão das dívidas do Atlético, até pelo fato do Atlético ter mais patrimônio. A gente debateu muito isso quando o Atlético vendeu o shopping para ajudar na construção do estádio, né? Eu sou amplamente favorável. Acho que clube que deve tem que se desfazer de patrimônio, porque é algo como a gente faz, né? Você está devendo, o que você vai fazer? Você vai vender seu carro, vai vender o imóvel, quem tem imóvel, para pagar as dívidas. E acho que é absolutamente natural. O que é muito importante, principalmente em se tratando de um imóvel de valor tão alto como esse para o Cruzeiro, é que o conselho do clube se movimente, algo que já deveria ter sido feito, né, e que estão enrolando, estão empurrando com a barriga, que é a reforma do estatuto do clube, para não permitir que outras dívidas sejam feitas. Porque aí daqui a pouco você se desfaz do patrimônio, faz novas dívidas, e aí tem dívida e não tem patrimônio. Então acho que precisa ser algo muito bem amarrado. Toda a venda de patrimônio, isso serve para o Cruzeiro, serve para o Atlético, para que o clube crie mecanismos internos que impeçam lá na frente que o clube gere outras dívidas como essa. Ô CJ, como é que você analisa essa movimentação? Hoje você lembrou uma questão pela manhã que é muito importante, que é apresentar um programa para usar esse dinheiro, né? Aonde vai? Né? Então, assim, eu também estou de acordo. Tem que ter um cronograma, né? Porque não dá para pegar e, vamos pagando aqui o que der vontade, o que der na telha e vamos pagando. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso que todo o processo seja muito claro, né? Já que a diretoria nova do Cruzeiro, a diretoria atual, fala muito em transparência, né, CJ? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Grícia, Algomide que está em casa, e você também, seja muito bem-vindo. Ô Everton, como bem disse aqui o Grícia, esse assunto é tão amplo, ele é tão opinativo, né? E aí a gente tem que, para que se transforme em informativo, ter muito mais embasamento para falar, porque quando a gente vê a notícia bruta por si só, a gente pega 40 milhões, a gente pega venda de patrimônio, e aí a gente começa a opinar em cima disso. Que para o torcedor do Cruzeiro, quando ele observa valor, alguns olham e escutam de uma maneira bem positiva, opa, isso aí pode vir para poder apagar algum foco de incêndio. Não vai apagar o incêndio, até porque a dívida 20 vezes mais do que esse valor da sede. Já outra ala de torcedor fica muito preocupado em dissolver o patrimônio de uma instituição centenária. Eu estou com o Grícia nessa discussão aqui, nessa resenha. Eu sou muito a favor de desfazer de patrimônio para quitar a dívida, para acabar com os problemas que outras administrações plantaram e que agora você está colhendo um déficit absurdo. Mas, aí eu coloco uma vírgula, mas, aí eu coloco em caixa alta, tem que haver mudança estatutária, existem vários conselhos, tem conselho de ética, tem conselho fiscal, tem conselho deliberativo, tem conselho do conselho, e aí vão fiscalizar? Para onde que vai esse dinheiro? A preocupação, obviamente, existe também, entrando esses 40 milhões, vai ter bloqueio? Vai ter penhora? Vai ter discussão? Alguém vai morder? Quanto que sobra para o Cruzeiro? Então a preocupação do torcedor está se desfazendo de uma sede, ali obsoleta hoje, já que não funciona, não vamos alugar. Quanto seria o aluguel? Se fosse alugar, qual é o valor que o Cruzeiro receberia por esse aluguel de um contrato de 5, 10, 15 anos? Não sei. Isso tudo tem que colocar na balança. E aí,
a transparência que é tão dita no futebol, mas ela vai até a página 2, porque ela tem ali um asterisco, e a gente pode perceber pelos contratos com cláusulas confidenciais, nós não temos acesso a tudo, e também toda empresa tem que ter essa confidência mesmo, não é um livro totalmente aberto, mas é que a transparência dita no futebol, ela fica bem na teoria. E que o torcedor, que hoje é o grande responsável e dono dessa instituição centenária, ele tem que saber para onde vai esse dinheiro. Mudança do estatuto para que próximos gestores que entrem, aí do Sérgio em diante, e não façam essas gestões temerárias e comecem a fazer dívida, porque hoje é a sede, amanhã é a sede campestre, depois de amanhã é o estacionamento em frente à sede campestre, depois é a Toca 1, e continua a dívida rolando. É isso aí. E continua a bola de neve acontecendo. O torcedor está te chamando agora de atleticano. Você está fazendo esses questionamentos. Mas aí eu jogo pelo mesmo lado. Porque o questionamento que eu fiz aqui, até citei o Duque, foi o Duque que me mandou isso pela manhã. Aliás, a informação dessa operação toda foi do João Vitor Xavier, bom que se diga. É importante dar os créditos ao João Vitor Xavier, a quem, inclusive, eu mando um forte abraço aí. Muito obrigado pela consideração. Esse questionamento que eu fiz é de interesse público, cara. Você é torcedor do Atlético, do Cruzeiro, do América. Você quer que o dinheiro entre. Porque o dinheiro pode ser importante para o clube, mas independentemente de ser desapropriado, etc e tal, o que eu estou questionando é um dinheiro público. Poderia ser usado para outras coisas? Sim. Não, esse dinheiro aqui só pode ser usado para os interesses do Ministério Público, legal. Mas pode ser usado para outras coisas, de interesse público, e não só da torcida do clube. É isso que eu estou dizendo. Não adianta brigar, não adianta xingar. E esses questionamentos que o CJ está fazendo aqui, não é questão de, porque o cara é contra o Cruzeiro. Não, eu sou a favor do interesse público. Para mim, se é Atlético, se é Cruzeiro, se é América, não interessa. É muito gostoso chegar aqui e dizer, temos que fazer, porque está correto. Não, interesse público. É interessante, o Ministério Público. É interessante abrir mão de 40 milhões de um dinheiro que é público. Eu tô ainda aguardando um contato com o doutor Jaba Soares, ver se ele nos atende para explicar mais sobre isso. Mas se ele disser, não, esse dinheiro é usado só para isso, só pode ser usado para isso, desapropria para fazer aqui, esse dinheiro é só para... Aí vamos entender. Mas se não, o questionamento deve ser feito. Quem tem o mínimo de responsabilidade. Isso vale para Atlético, Cruzeiro, América e qualquer outro clube. O interesse público não pode ser maior que o interesse privado em hipótese. O torcedor fica pistola, dá chilique, né? Manda mensagenzinha mal criada, quando você faz um questionamento desse. E você está certo, você não está errado. É muito fácil você fechar os olhos para tudo e falar, não, aos clubes tudo, né? E ao povão que está aqui fora, nada. Isso também foi dito, por exemplo, quando o Atlético, a outra metade do shopping, eu era muito e ainda sou a favor da venda da metade do shopping, porque o shopping rende, se não me engano, os números, 10 milhões ao Atlético ao ano, um pouco próximo a isso, e de juros o Atlético estava pagando 4, 5 vezes mais ao ano. E aí pode-se vender, quitar, porque quando você vai pagar uma dívida, essa negociação baixa esse valor, né? Você não paga o valor real, você consegue desconto, mas também tem que ter reformas estatutárias. São questionamentos. O que a gente está levantando aqui são dúvidas, questionamentos. Por isso que eu falei, é muito mais opinativo do que informativo. Tem o lado do Ministério Público. Olha, eles estão pagando mais barato e estão levando vantagem. O clube está sendo prejudicado. Tem o lado do Cruzeiro. Essa sede aqui, a gente pode se desfazer. O valor, a gente está vendendo bem, está sendo um bom negócio para o clube. A gente tem que ver o lado. E o torcedor tem que entender o lado dele como torcedor e como cidadão. Então, Everton, são muitos questionamentos, está ainda muito recente a notícia. Estamos pegando o valor e o caso, a situação, só isso, avaliando isso. Mas calma, porque como disse o Gris, não é um processo que amanhã está depositado na conta do Cruzeiro 40 milhões de reais. Léo Gomes, gostaria de ouvi-lo também. Mais uma figura que tem muita responsabilidade social, né? Então, gostaria de ouvi-lo sobre essa questão. O que você pensa disso? Se for uma operação, não é uma operação ilegal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém deve ter entendido que eu tenha dito isso ou que o CJ tenha dito. Ninguém está dizendo que é uma operação ilegal, tá? Aliás, o João Vitor Xavier, pai da notícia, confirma, mas o Ministério Público, através de sua assessoria, o doutor Bruno Soares, Jaba Soares, a assessoria dele nega que tenha qualquer movimento no sentido de que a coisa irá acontecer, tá?
Ninguém está dizendo aqui que é a coisa ilegal, entendeu? Mas os questionamentos, eles virão de todos os lados. Então, aqueles que ficam chateados, eles estariam pistola também com parte da torcida que diz que o clube não tem que se desfazer de patrimônio? E aí? Se você divide 50 a 50, 50% da torcida quer que fique com o patrimônio, 50% quer que pegue os 40 milhões para resolver problemas emergentes aí. E aí? Quem está errado nessa história? Dá para apontar dedo e dizer que esse aqui que apoia está certo e aquele ali está errado? Não dá. Então vamos ter um mínimo de equilíbrio aí também na análise e deixar um pouco o coração de lado. Gomes, gostaria de ouvi-lo. Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos no estúdio. Quem está em casa nos acompanhando nesta quinta-feira, me permita só mandar um abraço especial, ainda mais especial, Everton, porque é um telespectador assíduo aqui dos donos da bola, né? Grande Samuel, biologicamente sobrinho da minha amada Carol, está completando a maioridade hoje, 18 anos. Um grande abraço, está sempre ligado aqui, também lá na 98. Então, parabéns, muita saúde, muito juízo. Ô Everton, você tocou aí num ponto muito importante. Não sabemos quais são pelo menos eu não tenho conhecimento, quais são as diretrizes orçamentárias de um órgão público, como é o Ministério Público, né, com relação à divisão orçamentária anual, semestral, ou por 3 anos, um triênio. Quanto se gasta com aluguel de imóveis ou aquisição de um novo imóvel, a construção de um novo imóvel? O quanto é destinado para esse tipo de iniciativa por parte do Ministério Público? Porque se for um dinheiro, uma reserva que se tem, que se vai fazendo somente para eventualidades, nesse caso, ok, está dentro aí dos parâmetros, né? Hoje sabemos que existe a lei de responsabilidade fiscal que serve para todos os órgãos públicos, né? Incluindo aí os governos, as esferas governamentais, municipal, estadual e federal. Acontece, Everton, que esse tema ele entra em um debate que nós, infelizmente, como população, muitos não estão preocupados, que é justamente em fazer uma maior fiscalização do gasto público. Se um torcedor de futebol, Everton, ele pouco se preocupa, hoje se preocupa até um pouco mais, porque vemos aí clubes grandes, enormes, gigantes, como é o caso do Cruzeiro, que passa por uma situação delicadíssima por conta de más administrações, e isso fez o torcedor ficar um pouco mais antenado, né, com relação a como o clube gasta o dinheiro, né? Mas com relação aos governos municipais, estaduais, federais, você tem algo que o povo brasileiro pouco faz, é fiscalizar. Nós sabemos que a política, né, governamental, ela é um enorme cabide de empregos. O Brasil faz mau uso do dinheiro público por conta de N cargos, de N funções que são criadas simplesmente para fazer conchavos políticos. E nisso se ter maioria numa votação, para se ter cabos eleitorais, que são cabos eleitorais pagos. E o futebol, ele funciona da mesma forma. Nós estamos em 2021, a sede é muito bonita, bem localizada. Eu nunca entrei no prédio, mas acredito que deva ter uma infraestrutura excelente. Mas me diga, se em 2021 um clube de futebol precisa ter uma estrutura desse tamanho para fazer a administração de um clube? Porque, infelizmente, tem aquela frase de que as máquinas estão substituindo aos homens. Em alguns setores, estão mesmo. A tecnologia hoje, o acesso à informação mais rápido, e estamos vivendo isso hoje por conta, infelizmente, da pandemia. Tivemos todos de nos adaptar. Eu estou aqui participando de um programa que vai para o estado de Minas Gerais inteiro, dentro da minha casa. Talvez hoje não se faça necessário ter uma sede desse tamanho. Isso aí é um outro debate. Só que os clubes, eles sempre foram propensos a querer ter sedes faraônicas que no final das contas, hoje em dia, não tem a mínima utilidade.
Mas por que fazem? Porque precisam alocar lá muita gente para fazer favor, para se manter na vida pública do clube. Então, é um debate muito extenso, como falou o CJ.